Fala advogado, tudo beleza? Bom, nesse vídeo eu vou estar falando sobre audiência inicial ou inaugural, como quer que você chame, que é essa audiência que acontece na seara trabalhista. É a audiência que antecede a audiência de instrução e julgamento, quando o processo tramita pelo rito ordinário, tá certo? Nós vamos falar sobre as nuances dessa audiência e eu queria que você ficasse até o finalzinho para a gente tratar sobre esses tópicos e eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa boa para você usar no seu dia a dia, tá certo? Então curte o vídeo, compartilha com os amigos e se inscreve aí no nosso canal, porque aqui diariamente a gente está subindo conteúdo sobre audiência trabalhista para você colocar na sua prática e eu tenho certeza que vai ser muito bom se a gente puder caminhar junto, tá? Um abraço! Nesta audiência inicial, de extrema importância, e se você não tiver conhecimento, você acaba se passando e isso pode causar, é claro, um prejuízo inevitavelmente. O processo do trabalho, a gente já falou outras vezes, é um processo de partes, um processo de audiência. A maioria dos pedidos, eles tratam mais de coisas de fato. E por isso, esses fatos, eles precisam, inevitavelmente, na maioria dos casos, serem tratados na audiência, na prova oral. É lá que você consegue constituir suas provas e fazer tudo que tem que ser feito para que o seu cliente ele possa ver ali defendido o seu direito e que ele possa ter a percepção das verbas às quais ele pleiteia nesse caso, certo? Então, a audiência inicial, embora ela seja somente inicial, e quando a gente começa a fazer, a gente, pô, é rapidinho, é tranquilo, embora vai dar o mesmo nervosinho, o mesmo friozinho na barriga, isso não vai passar nunca, esse friozinho na barriga, ele pode passar, você pode passar anos fazendo audiência, sempre vai dar, porque a audiência ela tem exatamente essa sistemática de que você sabe como acontece, mas você não sabe se pode vir alguma surpresa na audiência, certo? Então, o que, que acontece? Você tem que fazer isso que você está fazendo aqui. Se preparar da melhor forma possível. Usar tudo que você tem para que você possa saber o que fazer eu diria que nas intempéries de uma audiência trabalhista. Quando você se prepara e que você estuda para saber o que fazer, dificilmente vai acontecer um ato ali que você não saiba como agir. Talvez seja até impossível que isso aconteça. Aí talvez a gente se pergunte, né? Poxa, mas e por que então que eu vou ficar anos com friozinho na barriga? Porque isso faz parte. Isso, na verdade, é para que você se cuide de fazer o seu melhor. Isso demonstra o quanto que você é uma pessoa que se preocupa em dar o seu melhor. Esse friozinho na barriga mesmo, que você estude pra caramba, faz parte, ele nos ajuda a ser cada dia melhor em tudo que nós fazemos. Tá bom? E na audiência não é diferente. Então, beleza. Vamos compartilhar a tela aqui para a gente dar seguimento. Nós fizemos a introdução no nosso último encontro sobre a audiência inicial, inaugural, e hoje nós vamos concluir na verdade, esta fase do processo, que é a audiência inicial. A gente vai ver que a audiência inicial, o nome dela já diz, inicial, inaugural. Ela é uma fase que se inicia ali a audiência, não é o processo. O processo se inicia quando você protocola a petição inicial. Mas a fase da audiência, a audiência ela se inicia nesse momento, nesse seu primeiro encontro pessoal. Primeiro encontro pessoal das partes, com o juiz, enfim. E ali, na verdade, tem-se a oportunidade de fazer uma composição, de discutir o litígio de forma mais apurada, de olhar olho no olho e de saber e de fazer com que o juiz ele possa ter a convicção daquilo que ele vai estar julgando, diante do que ele vai ver, diante do que vai ser discutido naquela mesa ali. Então, meus amigos, o primeiro momento da audiência, a audiência inicial, é nada mais nada menos que esse momento onde existe a proposta de acordo, né? Você vai ter a proposta de acordo ali, onde o juiz, nós falamos da última vez, ele vai perguntar às partes se tem alguma proposta de acordo, normalmente dirigida, nós vimos no nosso último encontro, que ela é dirigida normalmente ao advogado da reclamada, porque, em tese, é quem
quem deve ter a proposta inicial para fins de composição, levando-se em consideração que a proposta do autor ela está na petição inicial. O valor que o autor entende correto, ele está na petição inicial, em tese. Então, se existe alguém para fazer um acordo nesse momento, é a reclamada. E aí nós falamos, vou te lembrar, que você, quando for o advogado do reclamante, você não deve fazer essa primeira proposta em mesa de audiência, para não dar oportunidade à reclamada de formular uma estratégia em que ela possa sair com mais vantagem ainda, diante do conhecimento da sua pretensão. Então, se a reclamada insistir, você vai dizer que a pretensão do autor está lá na petição inicial e que agora você aguarda a contraproposta da reclamada para que vocês iniciem essa discussão e possa chegar a um denominador comum. Beleza? Só que frustrado esse momento de acordo, não sendo formalizado o acordo, as partes não chegando a um denominador comum no que tange a valores, nós falamos e eu vou repetir, na audiência de conciliação você não entra em questões de mérito, nunca faça isso. Chegou na audiência, ele vai discutir, mas o meu cliente teve dano moral, trataram ele mal, ele fazia hora extra, você não vai entrar em nada disso. Audiência de conciliação. Na verdade, sim, a audiência inicial, mas este momento, você está no momento de conciliação. Então, neste momento de conciliação, você não entra em mérito. Você vai discutir o quê? Valores. E aí, é claro, você tem que ter a noção de valores, de verbas trabalhistas. É claro que hoje a petição inicial, você já liquida ela, de certa forma, para poder protocolar, por conta de uma determinação que adveio com a reforma trabalhista. Então, quando você protocola a petição inicial, você já vai ali liquidar. Isso facilita até para o advogado, que talvez não tenha muito conhecimento de cálculo, avaliar ali, mas é sempre bom ter. O ideal, a gente às vezes forma em direito e algumas pessoas vão para o direito para poder fugir de cálculo, né? Mas quando você vai para algumas áreas do direito, como trabalhista, tributária, ou algumas outras, você acaba tendo que mexer com valores. A trabalhista é uma delas. Mas não é coisa do outro mundo, é coisa que você aprende rapidinho, principalmente para você fazer uma composição, um acordo, sabendo o que você está fazendo. Então, é importante que você tenha conhecimento de como como são calculadas as verbas trabalhistas, para que você faça um acordo com consciência. Por exemplo, tudo bem, vamos fazer um acordo? Vamos. Mas já que o reclamante não recebeu as verbas rescisórias, desta eu não abro mão. A gente pode negociar as outras coisas. Tipo, você tem uma prova muito concisa de que o reclamante fazia hora extra. Você não vai discutir ali, tem hora extra ou não tem, mas você vai colocar um valor acima das rescisórias. Você não vai receber. Então, esse jogo de cintura você tem que ter na hora que você vai fazer uma composição na audiência. Por isso que é importante você saber como é calculado, quanto que ele teria, o seu cliente teria realmente de direito para fim de verbas rescisórias, aquilo que é prova documental, e o que você teria carta na manga para poder provar, tipo hora extra, adicional noturno, enfim, entendeu? Então é mais ou menos assim que funciona, mas beleza. A gente está aqui na audiência inicial, você passou dessa fase da composição, não firmou um acordo, aí a gente já vai, né, frustrada. A formalização de acordo ou sendo firmado acordo parcial, a audiência prosseguirá. Beleza, você chegou na audiência, não conseguiu chegar a um denominador comum, a parte reclamar, se é advogado reclamante, a parte reclamada fez uma oferta muito abaixo do que você estabeleceu como mínimo junto ao seu cliente e aquilo que você pretendia como mínimo está distante. Tentou ali, não conseguiu, então aí agora o processo continua. Ou então, esse acordo ele pode ser feito parcialmente. Tipo, tudo bem, vamos lá, vamos fazer um acordo aqui com relação às verbas rescisórias. A empresa quer pagar? Vai pagar. Vai pagar parcelado. Nós vamos estabelecer aqui 4 parcelas de tanto, 4 parcelas de R$ 2.000, por exemplo, para fim de verba rescisória. Mas nós temos uma discussão que nós não vamos abrir mão, que é o pagamento de horas extras e intrajornada. Então, nós vamos prosseguir, já que o acordo, o valor que foi proposto aqui está muito distante daquilo que o meu cliente ele teria interesse para fim de fechar esse acordo, então, nesse caso, a gente vai
firmar um acordo e estabelecer. Aí vai constar lá na ata que aquele acordo ele é parcial e que ele se refere tão somente aos pedidos relacionados à verba rescisórios. E aí vai classificar lá. Cada um desses pedidos vai dividir os valores ali entre esses pedidos para mensurar e vai dizer o número de parcelas, vai estabelecer multa para o caso de não pagamento e tantas outras coisas. E nós já vimos lá, se você de repente não lembra ou se não assistiu ainda a aula de audiência de conciliação, você volta lá e você assiste essa aula que nós deixamos lá de forma pormenorizada essa questão. Mas então, mensurou lá esse acordo, ele foi feito parcialmente. Beleza. Então agora a gente vai dar continuidade. Não importa, o acordo foi feito parcial, então continua a audiência. Nós vamos continuar para poder provar aquilo que a gente entende que ainda é matéria de prova. A gente está pedindo aí hora extra, está pedindo intra-jornada, e o acordo ele não contemplou essas parcelas, então nós vamos seguir com a audiência de instrução para poder provar isso, certo? Então, veja, só que a audiência de instrução ainda não é nesse momento, porque nós já falamos que os processos pelo rito que tramitam, correm pelo rito ordinário, eles normalmente, na maioria das varas, eles são repartidos em 2 momentos. É a mesma audiência, mas nós temos lá a inicial, que é essa que nós estamos, e nós vamos ter uma outra data designada para a instrução. Existem varas que fazem audiência una, independente de ser pelo rito ordinário, que são aquelas ações em que o valor da causa ele está acima de 40 salários mínimos. Então, aí é pelo rito ordinário. Então, essa audiência de instrução no rito ordinário ela vai acontecer normalmente em uma outra data. Então, nesse momento aqui, você está apresentando ao juiz o que está sendo discutido na lide. É o primeiro contato do juiz com o processo e com o que está sendo discutido. Então, aqui o juiz toma conhecimento. Ele não vai decidir nada ainda. Você, nesse primeiro momento, em regra, tá? Em regra pela prática, não pelo que a lei diz, porque a lei diz que as audiências devem ser unas. Algumas varas hoje fazem dessa forma, outras, na maioria, preferem suspender, nesse primeiro momento, a audiência inicial, suspender em nova data, nova sessão, audiência de instrução, beleza? O que eu acho que é ideal para a audiência, para as audiências em si? Eu acho que a audiência una, de certa forma, ela prejudica um pouco o reclamante no que tange ao contraditório. Por quê? Quando você faz a audiência una, por exemplo, pode ter sido juntado algum documento lá, ou até pelos argumentos da contestação da reclamada, os fundamentos do mérito, a reclamada chamou para si o ônus da prova. Então, vamos dizer que você, autor, está alegando, a gente vai falar especificamente sobre o ônus da prova, mas só para você ter uma ideia, você ajuizou a ação e você está arguindo nesta ação o reconhecimento de vínculo. Que o seu empregado trabalhou, ele não teve a carteira assinada e, portanto, não teve os direitos que são inerentes à formalização do contrato de trabalho. Beleza, você tá pedindo isso? Show de bola. Se a reclamada, em sua defesa, disse o seguinte, não, esse reclamante nunca trabalhou na empresa, a empresa desconhece ele. Ou seja, esse fato é um fato constitutivo do direito do autor, do reclamante. Se ela negou totalmente esse vínculo, esse ônus é seu, reclamante, provar que existia esse vínculo. Que esse trabalhador estava lá. Só abrindo parênteses aqui sobre o ônus da prova, mas só para a gente entrar nessa discussão, porque eu estou falando sobre o prejuízo da audiência una. A gente vai falar em momento oportuno. Mas se a empresa disse, não, ele trabalhou, mas ele não era funcionário. Na verdade, ele era diarista, ou seja, ela está dizendo que ele trabalhava para a empresa, mas não era bem daquela forma, era de outra forma o serviço prestado. Então, aí ela chamou para si o ônus da prova. Então, veja, quando as varas fazem, mesmo num processo de rito ordinário, certo? Porque se for pelo rito sumaríssimo, aí a audiência ela já é una, rito sumaríssimo. Ações abaixo de 40 salários mínimos. Então já é uma.
Rito ordinário, então, as varas que estabelecem aí a audiência una, você tem aí, de certa forma, então, sempre que o juiz estabelecer a audiência una, aí eu digo obrigatoriamente, é importante que o advogado peça para que o juiz, ele faça ali, ele estabeleça o ônus da prova no início da audiência. Sabe por quê? Porque, veja, você está com a sua testemunha, mas se por um acaso a reclamada ela chamou para si o ônus da prova, aí o juiz diz lá, não, o ônus da prova aqui é da reclamada, porque ela disse tal coisa. Então você não vai nem precisar, talvez, a depender do que você está arguindo, ouvir a sua testemunha. Para que você, ao invés de ajudar, não prejudique seu cliente. Então, esse jogo de cintura, o advogado ele vai ter que ter na hora H. Certo? Mas, como estamos tratando aqui de audiência inicial, nós estamos aqui passando pelo pensamento de que, na prática, para as varas que atuam com audiência inaugural e marca para uma nova sessão audiência de instrução. Então, beleza. Nesse primeiro momento, o reclamante ele tem alguns atos que ele pode constituir na audiência inaugural até o recebimento da contestação. E a gente vai falar sobre isso agora. Porque o que acontece? A parte, o reclamante, ele pode fazer o aditamento da petição inicial, que seria, o que é o aditamento? Alteração dos pedidos que foram formulados ou a causa de pedir. Ou seja, você pode, de repente, verificar que não fez algum pedido e fazer um aditamento. Tipo, eu esqueci de pedir a gratuidade da justiça. Eu vou aditar para incluir a gratuidade da justiça. Eu esqueci de pedir a liberação das guias para saque de FGTS. Então, eu vou fazer o aditamento para acrescentar esse pedido. Ou, na causa de pedir, a fundamentação, eu esqueci de falar, fundamentar alguma coisa que, na verdade, trouxesse o direito para que o reclamante ele pudesse receber tal verba. Tipo, eu fiz lá o pedido, mas na causa de pedir eu não fundamentei aquele pedido. Esse pedido vai ser inepto. Então, eu vou fazer ali o aditamento da petição inicial para poder reformular ou acrescentar pedidos na inicial. Beleza? Só que aí, meus amigos, o que acontece? É possível, deixa eu aumentar um pouquinho, né? Acho que você assiste no celular, é importante a gente aumentar um pouquinho para aqui. E visível. Beleza. É possível que o reclamante faça o aditamento da sua petição inicial, inclusive em audiência. Olha só. Inclusive em audiência. Presta atenção nisso que a gente vai falar sobre isso. Respeitados os limites da lei, a exemplo dos processos que tramitam pelo rito sumaríssimo, porque nesse caso a demanda deve ser extinta sem resolução do mérito. Então veja, se ali os pedidos eles não foram específicos, certinhos, determinados como manda a lei, rito sumaríssimo abaixo de 40 salário mínimo, extinção do processo. Mas agora, rito ordinário. Por que a gente diz o seguinte? Até o momento da audiência, a parte pode fazer isso. Porque a lei diz que o recebimento da contestação é o momento em que o reclamante, para ele pedir, por exemplo, a desistência da ação, ele só pode pedir de forma unilateral, ou seja, sem a aquiescência, sem o consentimento da reclamada, até o oferecimento da defesa. E a gente vai ver isso pormenorizadamente. Qual é o momento dessa defesa? Quando é que a defesa ela é, na verdade, recebida? Porque uma coisa é o momento que ela foi protocolizada. Se ela foi protocolizada de forma eletrônica, eletronicamente, PJE.
A coisa se for um processo físico, que hoje é difícil, né? Hoje eu acho uma contestação, um processo em fase de contestação, sendo um processo físico, é difícil. Mas a gente tem que falar, porque pode ser, né? Alguma coisa, subiu o recurso, voltou para contestar, enfim. Então, veja. Então, uma coisa é o protocolo, outra coisa é o recebimento dessa defesa. E a defesa, ela só tem validade no recebimento, não é no protocolo. Pelo menos é o que a lei diz, em que pese haja aí algumas interpretações distintas daquilo que nós pensamos por alguns juízes, ou até alguns poucos advogados. Normalmente, advogado de reclamado. Mas alguns juízes pensam diferente. Mas, ao meu ver, não é o que a lei diz. Mas a gente respeite. Por quê? Para que o reclamante adite ou mesmo desista da inicial. Porque se eu posso desistir, nada impede que eu possa aditar a inicial. Então, qual é o momento em que a contestação ela é recebida? Até que momento o reclamante ele pode fazer o aditamento da inicial? Vejamos. Para que o reclamante adite ou mesmo desista da ação, após oferecer a defesa da reclamada, será necessária a concordância expressa desta. É a leitura que nós temos lá no artigo 841, parágrafo 3º da CLT, que diz o seguinte: oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da ação. Leia-se também aditar a ação, aditar a reclamação. Por que nós temos essa interpretação? Exatamente por esse contexto de se eu posso desistir, então, meus amigos, eu também posso, deixa eu tentar baixar aqui, para ver se fica melhor. Aí. Se eu posso desistir, eu também posso aditar. Veja, é importante salientar que a contestação, ainda que juntada eletronicamente pelo PJE, somente será recebida em audiência. E ainda assim, só depois de confirmada a frustração da conciliação. Ou seja, só depois de frustrada a conciliação é que é recebida. E de onde é que nós tiramos este conceito? Do artigo 847, que diz assim: ó, não havendo acordo, o reclamado terá 20 minutos para aduzir sua defesa, após a leitura da reclamação, quando a leitura da reclamação, não for dispensada por ambas as partes. Beleza. Então vejamos, ó. Situação hipotética. Vamos imaginar o seguinte. Imagine que o reclamante aditou a inicial e juntou aos autos no dia da audiência. Porém, antes do início desta, ou seja, antes do recebimento da contestação. Neste caso, segundo os textos de lei que acabamos de ler, não será necessária a concordância expressa da reclamada. Afinal, se a parte pode desistir, também pode aditar. Contudo, provavelmente, a parte demandada vai requerer prazo ou o juiz considerar de ofício para que a ré faça a complementação da sua defesa e sua audiência será adiada. Por exemplo, eu já passei por uma situação, no início da minha carreira, eu fiz algumas petições e fiz alguns aditamentos. Devido exatamente à falta de experiência, falta de costume, às vezes eu costumava esquecer alguns pedidos. Isso acontecia realmente. Então, às vezes, vamos lá, esqueci de fazer o pedido de gratuidade de justiça. Ou esqueci algum outro pedido. Ah, esqueci de pedir FGTS. Ia lá, pá. E uma determinada feita, eu fiz o aditamento exatamente um dia antes da audiência. A parte, na verdade, não tinha juntado a contestação ainda. Só que a parte, ela juntou a contestação nesse mesmo dia, um dia anterior à audiência, só que ela juntou mais tarde. No dia da audiência, a juíza falou assim, tem um aditamento aqui e tal. E a advogada fez, não. Não, aliás, ela juntou antes de mim e eu juntei logo em seguida. Aí, quando chegou no dia da audiência, aí a juíza falou, tem um aditamento aqui, né?
Aí a advogada falou, não, assustada, né? Acho que ela ficou com medo de ter um aditamento nos autos e ela não ter impugnado, não ter rebatido. Aí a juíza falou, tem. Aí eu falei, tem, doutora? Eu super nervoso. Uma das minhas primeiras audiências que eu tinha editado. Aí a juíza falou, então, doutor, é o seguinte, eu vou te conceder prazo para você se manifestar do aditamento e a gente vai marcar audiência para tal data. Aí designou a audiência para outro dia. Quando acabou a audiência, eu fiquei super chateado, porque, na verdade, eu queria que a advogada reclamada se manifestasse ali, porque, na verdade, era um pedido simples de um dos pedidos um dos pedidos das verbas rescisórias. Então, eu queria que ela se manifestasse ali, mas é o direito dela. A juíza concedeu de ofício, ela nem me requereu. A juíza fez, eu vou lhe conceder prazo para que você se manifeste. Beleza, ele seguiu. Ou seja, a contestação ela não tinha sido recebida. A contestação ia ser recebida na audiência, após as propostas de acordo, porque a juíza falou, tem proposta de acordo, doutora? Não. A doutora falou, mas tem um aditamento aqui, vamos adiar. Ou seja, ela não recebeu a defesa. Ela não recebeu a defesa. Como foi um acréscimo de pedidos, ela simplesmente concedeu prazo para a parte. Então, quando você faz isso, você tem que saber que nada mais justo que a parte contrária tenha prazo também para se manifestar. Eu fiquei super chateado naquele dia, porque eu queria adiantar o processo da cliente, né, e tal. Mas, enfim, a juíza concedeu o prazo e eu tinha que respeitar. A parte se manifestou, nós fomos lá depois na nova audiência. Na nova audiência acabamos firmando um acordo. Mas, naquele momento, isso não aconteceu. Certo? Então, assim, são os acontecimentos do dia a dia. É importante que você saiba, porque tem juiz que ele não concorda. Ele acha o seguinte, tem juiz que a parte juntou a defesa, ele já entende que não é mais caso de aditamento sem o consentimento da outra parte. E a outra parte tem que se manifestar. Mas, na verdade, isso só vai acontecer se na audiência você quiser aditar e a parte se negar. Porque na audiência o juiz já recebeu, porque até mesmo no momento de acordo você pode excelência pela ordem, eu quero fazer um aditamento da audiência antes do recebimento da contestação. Você pode fazer isso porque é o que a lei diz. O juiz pode negar por entendimento dele? Pode. Se negar, você vai protestar. Mas você pode fazer isso porque a contestação ela só é recebida depois dessa tentativa de acordo. Frustrado o acordo, aí a contestação ela é recebida. Ah, mas só que eu juntei os autos desde a semana passada. A parte já juntou desde a semana passada. Independe. O que a lei diz é que a defesa ela é recebida após a frustração da contestação, que é quando abre ali para que a parte, em tese, faça a sua defesa oralmente. Ou então o juiz vai receber, foi eletronicamente, foi juntado semana passada, porque quando era físico, a parte ia para a audiência com a contestação na mão e entregava a contestação lá, para juntar no processo. Hoje, processo eletrônico, isso não mudou. A pessoa pode ter juntado, mas a contestação ela não foi recebida. Ela só é recebida em audiência e após. Ela só é recebida em audiência e após a concordância da parte. Ou, melhor. Então, veja, a contestação só vai ser recebida após essa frustração, certo? Essa frustração da conciliação. Importante ainda saber que, mesmo nos processos em trâmite pelo rito sumaríssimo, não é a regra, mas o juiz pode, sim, ponderando algumas questões do processo, alguns princípios do processo do trabalho e princípios da audiência, ele pode, o juiz, se utilizando de decisão fundamentada, porque aí o juiz, ele vai, na verdade, tomar uma decisão ali na própria audiência, né? Em virtude de tal e tal e tal, vai fundamentar, né, por qual motivo que ele vai ali receber aquele aditamento, mesmo no rito sumaríssimo, porque o processo vai ser extinto, a parte vai poder demandar uma nova ação. Então o juiz ele pode, observando ali o princípio da eficiência, como está aqui, o princípio da eficiência, ou mesmo o princípio da celeridade,
Entende? Porque já que a parte vai demandar de novo, então vamos resolver aqui e dar seguimento. Pode ser que aconteça isso? Pode. Tem juízes que são totalmente diligentes e aí resolve essa questão no mesmo dia da audiência. É extremamente possível, em que pese essa não seja a regra para os processos em trâmite pelo rito sumaríssimo. Tá? Pelo rito ordinário ainda vai lá, mas pelo rito sumaríssimo não. Rito sumaríssimo é a extinção do processo sem resolução do mérito e a parte podendo, na verdade, reformular sua inicial e demandar mais uma vez. Essa é a regra. Mas o juiz pode. O juiz é o líder lá da audiência, então ele pode. Com certeza pode. Tá certo? Então, vamos falar um pouquinho agora especificamente da desistência da reclamação pelo reclamante. Beleza. Acho que eu aumentei aqui, acabou que ficou um pouco. Vamos lá. A desistência da ação, por consequência, tem por consequência a extinção do processo também sem resolução do mérito. Eu pedi desistência, então o juiz simplesmente vai extinguir o processo e você pode demandar com pedidos idênticos, com reformulação de pedidos, enfim. Certo? O que permite ao reclamante o ajuizamento de nova reclamação com os mesmos pedidos ou ainda com o acréscimo dos pedidos. Lembrando que a desistência ela pode ser total ou parcial. Não necessariamente você está desistindo de todos os pedidos. Você pode desistir de um ou outro. É por isso que, na verdade, existe uma discussão com relação a esse momento de desistência. Até onde o juiz ele pode aceitar essa desistência. Por quê? Se a contestação ela for juntada sem sigilo, pode-se dar à parte reclamante a leitura. Ele leu lá a defesa e vê que vai perder o processo, aí ele não. Aí ele pede a desistência para entrar com inovação. Então, tem juízes que não concedem exatamente por este motivo. Para que não dê uma nova estratégia ao reclamante, depois que vê a reclamação, vou desistir desse pedido aqui, vou mudar a estratégia, já sei qual é a defesa, para poder levar vantagem. Então, não pode. Então, por este motivo, é até aconselhável que, se você está pela reclamada, você junte a defesa em sigilo mesmo. Exatamente para não haver essa discussão. Por quê? Tem juiz que vai entender exatamente isso. Não, eu não vou conceder porque a contestação não está em sigilo. Então, o único motivo da desistência pode ter sido porque você leu, o reclamante leu a defesa e agora, somente agora, resolveu desistir. Mas, se a reclamação, a contestação ela está em sigilo, é o que eu aconselho exatamente por conta dessa questão, porque a contestação só é recebida em audiência, meus amigos. É claro que, às vezes, a parte chega lá e junta a defesa para o reclamante. Quando ele pretende apenas se manifestar nos autos, é melhor. O processo é pelo rito sumaríssimo. A contestação, a manifestação, ela tem que ser no ato ali, na hora. De certa forma, o contraditório também prejudicado nesse sentido. Então, o que acontece? Ou então, ainda que seja pelo rito ordinário, audiência una, o juiz costuma fazer. A maioria dos juízes, pelo menos aqui, ainda que eles façam audiência una, eles dão prazo. Então, ele faz a audiência e dá prazo para que a parte se manifeste. 10 dias para se manifestar depois da audiência. Aí você vai lá, se manifesta, tudo ok. Menos mal. Agora, perceba o seguinte. Quando você está ali naquele momento de discussão, se ele vai ser recebido ou não, então, beleza, é isso que acontece, meus amigos. Você pode desistir na própria audiência? Pode, mas existe a discussão exatamente nesse ponto. A contestação ela não estava em sigilo. Então, é discutível se o juiz ele vai conceder ou não por conta desse risco do reclamante ele estar se utilizando, na verdade, de um artifício para que não venha uma condenação. Porque o juiz ele não leu a defesa, nem nada. Ele não se deu trabalho de ler a defesa, então alguns juízes não concedem por isso. Agora, se a contestação ela está em sigilo, é indiscutível isso. Porque o juiz ele só vai abrir ela no momento, depois da conciliação, ele vai abrir e vai dar oportunidade para que o reclamante se manifeste
ou para que fique lá disponível para que ele possa mandar. Porque aí sim, depois desse momento, a desistência somente com a aquiescência, com a concordância da reclamada. Depois que frustrou a conciliação, recebeu a defesa, aí já foi. Aí, para desistir, o reclamante, ou até para aditar, o reclamante ele precisa da concordância da reclamada. Então, veja, a desistência, meus amigos, ela pode ser total quando envolver todos os pedidos que constam na reclamação e também envolver todas as pessoas. Por quê? Você pode desistir quanto aos pedidos, parte dos pedidos. Ah, eu desisto quanto ao pedido de hora extra. Não tenho como provar e tal, desisto quanto ao pedido de hora extra. Do risco de sucumbência, não tenho como provar, estou desistindo. Mas eu vou seguir com os pedidos relacionados a verbas rescisórias. Então, nesse caso, rito sumaríssimo, a contestação está sob sigilo. Você chegou lá na audiência, no momento do acordo, você já salienta, excelência, antes do recebimento da defesa, eu quero fazer um pedido de desistência. Porque esse pedido de desistência ele é unilateral. Você, até aí, até esse momento, a contestação estando sob sigilo é mais tranquilo. Em que pese, ainda que não estivesse sob sigilo, seria permitido? Seria, porque o artigo de lei nos dá essa permissão. Porém, a discussão na jurisprudência é exatamente isso, a estratégia. Então, quando a contestação ela já está disponível e não está com sigilo, aí nesse caso é complicado. O juiz, alguns juízes entendem que não, que ele não tem que deferir, certo? Nesse caso que eu contei que aconteceu comigo, ela tinha deixado disponível a advogada, mas a juíza entendeu que, exatamente pelo que determina a lei, não, eu não recebi a contestação ainda, então o aditamento ele é tecnicamente possível. Agora, vão ter juízes que vão discutir, não, eu entendo que não, e aí não tem jeito. Agora, se você quer fazer a desistência antes da contestação estar disponível, é tranquilo. Está sob sigilo, então, tranquilamente, meu amigo, o juiz não tem por que negar. Negou, você vai protestar. Ainda que não esteja sob sigilo, segundo o artigo de lei, você pode protestar e constar lá e depois você decide se você vai fazer. Se você, na verdade, porque nada impede também, o juiz negou, você fazer a desistência você não pode, né? Mas se for um aditamento, você fazer uma nova ação por dependência. Não tem prejuízo. Porque o processo do trabalho, a reclamação, a petição inicial, ela tem uma multiplicidade de pedidos. E pode também estar constando como partes, multiplicidade de partes, seja no polo ativo ou no polo passivo. Então, nada impede que você faça uma ação por dependência para acrescentar pedidos ou para acrescentar alguma parte que não estava. Se isso não foi aceito pela outra parte ou pelo juiz, a depender do momento. Bom, a gente fica, meus queridos amigos, por aqui e a gente volta a se ver em breve. Um beijo. A gente volta falando sobre audiência de instrução e julgamento.